Seja muito bem-vindo ao Deuses Entre Nós, do Ministério O Caminho. Aqui, a gente examina com seriedade os deuses da antiguidade, não como curiosidade histórica, mas como espelhos espirituais que ainda atuam hoje, disfarçados de ideias, estilos de vida e até de religiões modernas. Esse conteúdo foi elaborado com o apoio de inteligência artificial, mas revisado com zelo por irmãos comprometidos com a palavra de Deus, para garantir fidelidade bíblica e discernimento espiritual. Hoje, nosso olhar se volta para Enki, também conhecido como Ea, o deus das águas, da sabedoria e da astúcia. Um deus que se apresentava como benfeitor, mas agia pelas margens. Será que esse tipo de figura, sábia, rebelde, protetora dos homens, ainda inspira os corações de hoje? Será que ao invés da verdade, estamos buscando um Deus que nos dê soluções fáceis? Por que tanta gente prefere o caminho da astúcia ao invés do caminho da obediência? Enki surgiu na antiga Suméria como uma das principais divindades do panteão. Filho de Anu, irmão de Enlil, ele era o senhor do Abzu, as águas subterrâneas, e por isso, símbolo de fertilidade, conhecimento oculto e criatividade. Enquanto Enlil era o deus da ordem e do decreto, Enki era o deus do truque, do atalho. Ele se envolvia nos assuntos humanos, mas sempre com uma pitada de rebeldia. Os babilônios o chamavam de Ea e o exaltavam como o criador da humanidade em algumas versões do mito. Para muitos, ele era um herói cultural, o que dava conhecimento aos homens, o protetor da vida e o mestre das artes e ciências. Mas por trás da imagem do protetor, havia outra coisa. Nos mitos, Enki aparece como aquele que desobedece os decretos divinos. Quando os outros deuses queriam destruir a humanidade com o dilúvio, foi Enki quem avisou secretamente a Zu-Udra, o Nué sumério, para construir um barco. Parece nobre, mas observe, ele não confrontou abertamente, nem salvou todos. Ele burlou, ele atuou nas sombras. Essa astúcia aparece em vários outros episódios: roubo dos os decretos divinos, sedução de deusas e manipulação dos acontecimentos em benefício próprio ou de alguns poucos. Enki era o deus do jeitinho, não da justiça. Ele favorecia quem queria, como queria. A adoração a Enki envolvia templos em cidades como Eridu, considerada por muitos a primeira cidade da história. Ali, ele era cultuado como o doador da sabedoria, da magia e da vida. Rituais ligados à água, oferendas e encantamentos faziam parte do seu culto, mas principalmente Enki era invocado em momentos de crise, como um deus mediador e solucionador de problemas. Pessoas recorriam a ele como quem procura um santo forte para resolver uma causa urgente. Ele representava a solução esperta, fora dos caminhos tradicionais. Seus símbolos eram o cabra-peixe, a serpente, o rio que flui. Ele era ligado à arte, à ciência, à medicina e à magia. Representava o conhecimento profundo, oculto, intuitivo, a habilidade de usar sabedoria para contornar limites. E é aí que mora o perigo, quando o saber se torna instrumento de controle, em vez de caminho para a verdade. A filosofia de Enki é de que sabedoria é poder e que quem conhece mais, pode mais. Isso alimenta uma cultura onde o conhecimento se separa da ética, onde a inteligência vira uma forma de manipulação, onde o fim justifica os meios. E, acima de tudo, onde o homem assume o papel de salvador, mesmo contra o que os deuses decretaram. Será que isso ainda vive hoje? Enki ecoa forte no nosso tempo. Está no cientificismo que idolatra o saber, na tecnologia que promete imortalidade, na espiritualidade mística que mistura cura, natureza e energia. Ele também aparece nas narrativas de rebeldes do bem, que salvam o mundo desafiando a ordem, burlando o sistema. E mais sutil ainda, está no nosso coração quando queremos resolver tudo do nosso jeito, confiando mais em nosso raciocínio do que na direção de Deus. Enki é o espírito da independência, travestida de sabedoria. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. Gênesis 1:1 afirma: No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Não foi Enki quem criou, foi Deus, e ele não precisou burlar nada. Ele é soberano. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Salvação não é por conhecimento secreto, é por fé no Filho. Tiago 3,17 também nos adverte: A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. A sabedoria de Deus é santa, não astuta, é reta, não dissimulada. 1 Coríntios 10:20 lembra: As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Ou seja, o espírito por trás de Enki, essa falsa sabedoria, tem raiz espiritual perversa. E se nos enganarmos a nós mesmos, achando que podemos burlar os caminhos de Deus, estaremos adorando um ídolo, mesmo sem altar. Êxodo 23:5 deixa claro: Não terás outros deuses diante de mim. Não te encurvarás a eles. Adorar a inteligência, o conhecimento, a esperteza, como se fossem salvadores, é violar o mandamento do Senhor. E você? Em quem você confia mais? Na palavra de Deus ou na sua própria esperteza? Será que você tem buscado atalhos para resolver sua vida ao invés de confiar nos processos de Deus? Será que, como Enki, você está tentando salvar o mundo, desobedecendo os decretos do Senhor? Hoje é dia de arrependimento, de voltar à fonte verdadeira da sabedoria, Cristo. Coloque sua confiança nele. Ele não age nas sombras. Ele é a luz do mundo. O que está guiando suas decisões hoje? A palavra ou o seu próprio entendimento? Obrigado por estar com a gente em mais um episódio do Deuses Entre Nós. Que essa mensagem desperte em você o discernimento espiritual necessário para vencer os ídolos do intelecto e da autossuficiência. Compartilhe esse episódio com alguém e responda pra gente: qual prática moderna você enxerga como um eco de Enki? Que o verdadeiro Deus reine no seu coração. Até a próxima!